Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Estima-se que quase 2 milhões de pessoas desaparecem diariamente no mundo e os motivos ou motivações são os mais diversos. Grande parte delas ou nunca mais foram vistas ou continuam ainda na fila da esperança de um dia ser encontrada. No entanto, há um bom percentual de casos em que a pessoa volta para casa, normalmente envolta em mistérios, como o caso da pequena Amber Rose Smith. Embora a garotinha de apenas 2 anos tenha desaparecido por apenas um dia, o seu caso é realmente um dos mais bizarros e intrigantes. Tudo ocorreu na casa da família em outubro de 2013, no interior do estado de Michigan. De acordo com seu pai, a menina estava brincando alegre normalmente no quintal. Ela ficou fora da vista do seu pai apenas brevemente quando ele foi para um outro cômodo. No entanto, ao retornar, ela não estava lá mais. Uma busca em larga escala envolvendo vários voluntários foi iniciada quase imediatamente. No entanto, apesar de toda a área passar por uma inspeção severa pelo grupo de busca de centenas de pessoas, parecia que a jovem havia desaparecido no ar. No dia seguinte, enquanto as buscas continuavam, veio a surpresa. Amber Rose foi encontrada a apenas alguns quilômetros da sua casa. O mais estranho é que ela estava num local que já havia sido completamente revistado no dia anterior. Como ela conseguiu se desviar das equipes de busca que entraram em ação tão logo o seu desaparecimento foi constatado e como ela conseguiu cobrir tanto terreno, deixou pesquisadores e investigadores perplexos. Este outro caso é um tanto pior. A história de Stephen Steiner é um relato impressionante e ao mesmo tempo profundamente trágico, marcado por um acontecimento que mostraram até onde chega a resiliência humana. Stephen desapareceu quando voltava da escola para casa em 1972, quando tinha 7 anos de idade. Em 1980, ele reapareceu numa delegacia de polícia na Califórnia, o que seria encerrando um desaparecimento que durou mais de 7 anos. Contudo, seu surgimento daria mais pano para manga. Ele contou que havia sido sequestrado por um homem chamado Kenneth Parnell, que o manteve em cativeiro por anos, submetendo a abusos terríveis. Já adolescente, Stephen enfrentou um dilema moral ao perceber que Parnell havia sequestrado outra criança, um menino de 5 anos. Movido por um senso de justiça e empatia, Stephen fugiu com o garoto, declarando mais tarde que não podia permitir que outra criança passasse pelo que ele passou. Essa coragem não apenas salvou uma vida, mas também levou Parnell à prisão. No entanto, a justiça foi, de certa forma, insuficiente. Parnell foi condenado a 7 anos de prisão, mas cumpriu apenas 5 anos antes de ser libertado. Ele seria preso novamente em 2003 ao tentar aliciar outra criança. Stephen, por sua vez, ganhou notoriedade nacional pelo papel heróico que desempenhou no caso, mas a sua vida foi interrompida tragicamente em 89, aos 24 anos, num acidente de moto. Outro caso menos trágico, mas não menos intrigante, é o do romeno Vasily Gorgos, que hoje está com 95 anos. Por ser um conhecido criador e negociador de gado na região, naquele ano de 1991, o seu desaparecimento deixou marcas profundas e um mistério que ainda assusta muita gente, especialmente a família dele. Ele viajava regularmente para vender os seus animais, às vezes ficando até 3 dias fora de casa. Mas da última vez, Gorgos não retornou por longos 30 anos. O que realmente aconteceu, ninguém sabe. Quando dias de silêncio deram lugar a semanas e meses sem notícias, a sua família entrou em desespero e procurou a polícia. Apesar das buscas, nenhuma pista concreta foi encontrada. O tempo foi passando, ano após ano, sem qualquer notícia. E a família começou a aceitar a perda, realizando cerimônias memoriais em sua homenagem. Mas tudo mudou em setembro de 2021, quando Gorgos ressurgiu de forma tão enigmática quanto havia sumido. Testemunhas relataram que ele foi deixado na porta de sua antiga fazenda por um carro que desapareceu em alta velocidade. Embora confuso, Gorgos parecia bem cuidado.
A sua saúde física estava preservada, mas a sua memória apresentava falhas que provavelmente tenham relação com a idade. Ele se lembrava do seu trabalho como criador de gado e de detalhes do passado distante, mas não conseguia explicar o que aconteceu nos 30 anos em que esteve ausente. Ele também teve dificuldades em reconhecer os próprios filhos, enquanto afirmava de forma desconcertante que nunca havia deixado a sua casa. Itens encontrados nos seus bolsos apenas adicionaram camadas ao mistério. Ele ainda carregava seu documento de identidade e uma passagem de trem datada do dia do seu desaparecimento, na rota entre Bacau e Ploiest. A sua família, sem respostas, lançou apelos à comunidade, buscando pistas sobre o paradeiro de Gorgos durante as 3 décadas perdidas. As respostas, no entanto, vieram na forma de especulações, teorias da conspiração, levantando questões sobre trabalho forçado, sequestro ou algum fenômeno inexplicável. Gorgos permanece como um enigma vivo, o seu retorno trazendo mais dúvidas do que certezas e deixando sua família e comunidade com um quebra-cabeças que parece longe de ser resolvido. O que você acredita que possa ter acontecido a esse senhorzinho, hein? De casos estranhos, este que vou narrar agora é um dos que merece maior destaque. O desaparecimento de Steven Kubak, que é um dos mistérios mais estranhos e inexplicáveis já registrados, beirando o sobrenatural. Numa manhã fria de fevereiro de 78, Steven, ainda estudante universitário, saiu para esquiar perto do Lago Michigan, algo que ele adorava fazer no inverno. A aventura solo, planejada para durar apenas algumas horas, transformou-se num desaparecimento com alta dose de mistério. No dia seguinte, quando Steven não retornou, uma busca foi organizada. Pegadas foram encontradas seguindo a direção à borda da água congelada, mas, misteriosamente, elas terminavam ali. Não havia sinais de quebra no gelo, nem qualquer pista adicional. Mais tarde, os esquis e a mochila de Steven foram localizados, mas o próprio estudante parecia ter desaparecido da superfície terrestre. Com o passar das semanas e sem novas evidências, as buscas foram encerradas, deixando sua família num estado de luto silencioso. Embora ainda a esperança, como sempre, fosse a última a morrer. Mais de um ano depois, em maio de 1979, o impossível aconteceu. Steven apareceu sem qualquer aviso na porta da casa dos seus pais. Ele não tinha memória clara do que havia acontecido. Ele contou que acordou num campo em Pittsfield, a centenas de quilômetros do ponto onde desapareceu e a cerca de 64 quilômetros da casa da família. Estava vestido com roupas desconhecidas e carregava uma bolsa cheia de mapas e não sabia dizer de onde eram, para que eram. O reaparecimento de Steven gerou especulação instantânea e enorme interesse da mídia. Mas ele mesmo rejeitou todas as ofertas lucrativas para compartilhar a sua história. Steven também recusou métodos como regressão hipnótica, alegando não sofrer de problemas psicológicos, preferindo manter a sua vida estável. Steven se afastou completamente dos holofotes, deixando apenas perguntas sem respostas e alimentando teorias que vão desde a amnésia dissociativa a fenômenos sobrenaturais. Na sua opinião, o que teria acontecido com Steve Kubacki? O caso do Dr. William Horatio Bates, oftalmologista renomado de Nova York no início do século XX, é um dos desaparecimentos mais enigmáticos, seguidos de reaparecimentos ainda mais desconcertantes já relatados. Em agosto de 1902, Bates deixou sua casa em Nova York, informando a esposa, em um rápido bilhete, que havia sido chamado para realizar algumas cirurgias de importância fora da cidade e que mais tarde escreveria para dar mais detalhes. Apesar de já ser um homem rico, mencionou estar feliz por ganhar tanto dinheiro para todos nós, isto é, para a família. Uma frase que soava curiosa e fora de contexto. Com isso, ele simplesmente desapareceu. Quando dias se transformaram em semanas sem notícias, a sua esposa recorreu aos irmãos da maçonaria de Bates para localizá-lo. A busca se espalhou pelos Estados Unidos e Europa, até que finalmente chegou a notícia de que Bates estava num hospital, mas do outro lado do Atlântico, em Londres. Ele foi encontrado em condições preocupantes. Magro, desnutrido e com os olhos fundos, apesar de ainda ter acesso a uma conta bancária local. O mais estranho ainda foi o fato de que, ao reencontrar a sua esposa, Bates afirmou não reconhecê-la, nem mesmo se lembrar dela. Mesmo assim,
concordou em ficar com ela no hotel enquanto tentava recuperar suas memórias. Inicialmente parecia haver algum progresso, já que ele se lembrou de um convite para operar um paciente semanas antes de desaparecer. Contudo, 2 dias depois, ele sumiu novamente. Dessa vez, aparentemente, para sempre. A sua esposa continuou a procurá-lo até a sua morte em 1907, sem conseguir qualquer pista sobre o paradeiro do marido. O mistério não terminou aí. Em 1910, Bates foi localizado por um colega médico em Grand Forks, Dakota do Norte, onde trabalhava em seu próprio consultório de oftalmologia. Ele retornou a Nova York com um amigo e retomou sua carreira, mas jamais recuperou a memória de sua vida antes de 1902. Nem conseguiu explicar o que aconteceu durante os anos em que esteve desaparecido. A história do Dr. Bates é um mistério que permanece sem solução, desafiando tanto explicações lógicas quanto investigações detalhadas. O seu caso continua a intrigar, um enigma de identidade perdida e lapsos inexplicáveis de memória. Qual a sua opinião sobre o que pode ter acontecido com o Dr. Bates? Deixe nos nossos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.